Existem lugares no mundo onde o tempo não caminha, ele arrasta-se, ferido, como uma criatura moribunda tentando lembrar seu próprio nome. A Floresta de Cinzas era um desses lugares. Não havia pássaros ali. Não havia cantos. Apenas o sussurro constante das árvores retorcidas, cujas raízes emergiam da terra como dedos de afogados buscando ar. E foi naquela solidão absoluta que um menino encontrou algo que não deveria existir, algo tão antigo que o próprio mundo havia esquecido de matá-lo. Mas antes de continuar, deixe-me fazer uma pergunta. Você já sentiu que há histórias sendo contadas em silêncio, ao seu redor, esperando apenas que alguém tenha coragem de ouvi-las? Se a resposta é sim, então você está no lugar certo. Inscreva-se neste canal, porque aqui não contamos histórias comuns. Aqui, revelamos os sussurros que o mundo preferiu esquecer. O garoto se chamava Elian, embora ninguém o tivesse chamado por esse nome há tanto tempo que ele mesmo começara a duvidar se ainda era real. Tinha 12 anos, mas seus olhos carregavam o peso de décadas. Seus pais haviam desaparecido numa tempestade 3 invernos atrás, não a tempestade comum, mas aquela que os aldeões chamavam de a fome do céu, uma névoa negra que descia das montanhas e levava pessoas inteiras, deixando apenas suas roupas para trás, como cascas vazias de cigarras. Desde então, Elian vivia nos limites. Não era bem-vindo na aldeia de pedra onde nascerá. As pessoas o evitavam, desviavam o olhar quando ele passava, como se sua presença fosse um lembrete vivo de que o mundo podia ser cruel sem razão. Ele dormia em celeiros abandonados, comia raízes e frutas caídas, e aprenderá a silenciar até mesmo seus próprios pensamentos, porque pensar muito podia doer mais do que a fome. A Floresta de Cinzas era sua única companhia real. Ali, pelo menos, ninguém fingia que ele não existia, porque ali, genuinamente, não havia ninguém. As árvores eram altas e retorcidas como torres de ossos, suas cascas negras e rachadas, eternamente cobertas por uma fina camada de cinza que caía do céu sem origem aparente. Diziam que a floresta era amaldiçoada, que nos tempos antigos, uma guerra entre titãs ocorrerá ali, e que seus corpos haviam afundado na terra, envenenando-a para sempre. Mas Elian não acreditava em histórias. Ele acreditava apenas no que podia tocar, a dor da fome, o frio da noite, o peso do abandono. Até o dia em que encontrou os olhos. Foi ao entardecer, quando a luz morria lentamente entre as copas enegrecidas. Elian seguia uma trilha que não deveria existir, uma fenda estreita entre 2 rochedos cobertos de musgo petrificado, que ele nunca havia notado antes. A curiosidade, aquela velha inimiga que tantas vezes o metera em problemas, o puxou para dentro. O ar ficou mais denso. A cinza caía mais devagar, quase suspensa, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. E então ele os viu. 2 olhos imensos, do tamanho de carroças, incrustados na lateral de uma montanha. Não, não era uma montanha. Era algo que parecia uma montanha. A pedra subia e descia lentamente, num ritmo que Elian reconheceu como respiração. A criatura estava deitada, parcialmente enterrada, coberta por séculos de terra, musgo e raízes. Sua pele era como rocha viva, rachada em fissuras profundas que brilhavam fracamente com uma luz esverdeada, como se algo ainda queimasse dentro dela. Os olhos, grandes, ambarinos, atravessados por veios de ouro fosco, focaram em Elian. E pela primeira vez em 3 anos, o garoto não se sentiu invisível. Elian deveria ter corrido. Todo o instinto sobrevivente que ele havia cultivado nos anos de abandono gritava para que ele voltasse, fugisse, esquecesse o que havia visto. Mas ele não conseguiu. Porque aqueles olhos não continham fome. Não continham raiva. Continham algo que Elian conhecia tão bem que doía reconhecer: solidão. A criatura não se moveu. Apenas observou, com a paciência de montanhas, enquanto o garoto permanecia ali, tremendo, tentando decidir se estava prestes a morrer ou se havia acabado de encontrar a única outra coisa viva no mundo que entendia o que era estar completamente sozinho. Elian deu um passo à frente. Então outro. Seus pés descalços afundavam na terra macia e fria. A cinza grudava em sua pele como dedos fantasmagóricos. Ele não sabia por que estava se aproximando, apenas sabia que algo dentro dele, algo mais profundo que medo ou lógica, reconhecia aquela criatura. Como se eles fossem espelhos, refletindo a mesma ferida. Quando chegou perto o suficiente, Elian pôde ver os detalhes. A criatura era colossal, mas não monstruosa. Sua forma lembrava vagamente um leão, mas com proporções impossíveis.
patas grossas como troncos de árvores centenárias, uma crina feita não de pelos, mas de pedras pontiagudas que brotavam de sua nuca como uma coroa de espinhos. Seu focinho era largo e achatado, e de suas narinas saía uma fumaça tênue, quase imperceptível, que cheirava a terra molhada e ferro. Mas o que mais chamou a atenção de Eliam foi a ferida. Havia uma lança cravada no flanco da criatura, uma lança enorme, do tamanho de uma árvore jovem, feita de um metal negro que Eliam não reconhecia. Ao redor da ferida, a pele de pedra estava rachada e escura, pulsando fracamente com aquela luz esverdeada doentia. Era uma ferida antiga, talvez tão antiga quanto a própria floresta, mas ainda aberta, ainda sangrando algo que não era sangue, mas sim uma substância espessa e luminosa que escorria lentamente pela lateral da criatura e se solidificava no chão como vidro. Eliam sabia o que era uma ferida que nunca fechava. Ele carregava várias, não no corpo, mas em lugares que doíam mais. A ausência de seus pais era uma ferida assim. A rejeição da aldeia era outra. Cada noite dormida com fome, cada olhar desviado, cada palavra não dita, todas eram lanças cravadas em lugares que nunca cicatrizavam. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a pele da criatura. Era quente. Surpreendentemente quente, como pedra deixada ao sol por horas, mas não havia sol na floresta de cinzas. A textura era áspera, porém não desconfortável, lembrava a casca de uma árvore muito velha. No momento em que seus dedos tocaram a superfície, Eliam sentiu algo percorrer seu corpo. Não era dor, nem prazer. Era reconhecimento. Como se a criatura o estivesse lendo, folheando as páginas de sua curta e triste vida, e ao mesmo tempo, permitindo que Eliam fizesse o mesmo. E naquele instante, Eliam soube. A criatura tinha um nome, embora não fosse um nome que pudesse ser pronunciado com a boca humana. Era mais um sentimento, uma vibração, Teratum, o guardião de pedra. Um dos primeiros, as entidades que existiam antes que os humanos aprendessem a fazer fogo, antes que as montanhas fossem moldadas, quando o mundo ainda era jovem e selvagem. Teratum havia sido ferido numa guerra esquecida. Uma guerra contra algo que nem mesmo ele conseguia lembrar completamente, apenas fragmentos, chamas negras, gritos que rasgavam a realidade, o sabor de traição. A lança cravada em seu flanco não era apenas metal. Era uma maldição, um veneno lento que o impedia de curar, de despertar completamente, de voltar à terra e dissolver-se no ciclo natural das coisas antigas. Ele estava preso entre a vida e a morte, consciente, mas impotente, observando os séculos passarem enquanto a dor nunca diminuía. Eliam afastou a mão, lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ele percebesse. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de compreensão. Pela primeira vez em anos, alguém, algo, entendia exatamente como ele se sentia. Naquela noite, Eliam não voltou para o celeiro abandonado onde costumava dormir. Ficou ao lado de Teratum, encostado na rocha quente do flanco da criatura, ouvindo a respiração lenta e profunda que fazia a terra vibrar suavemente sob seu corpo. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu perdido. Mas o mundo ao redor começou a mudar. A floresta, que sempre fora silenciosa, começou a sussurrar. Não com palavras, mas com sons que Eliam não conseguia identificar, rangidos, estalos, suspiros. As árvores pareciam inclinar-se ligeiramente na direção da criatura, como se prestassem reverência. A cinza que caía eternamente começou a acumular-se em padrões estranhos ao redor do corpo de Teratum, formando espirais e símbolos que brilhavam fracamente antes de se desfazerem. Eliam percebeu algo mais. A ferida estava pulsando. Não com dor, mas com algo parecido com fome. Como se a lança não fosse apenas um objeto, mas uma coisa viva, alimentando-se lentamente da essência de Teratum, mantendo-o preso naquele estado de agonia perpétua. E então, pela primeira vez, Teratum falou. Não com a boca. Não com sons. Mas diretamente na mente de Eliam, como um sussurro que vinha de dentro de seus próprios pensamentos, embora ele soubesse que não eram dele. Por que você não foge, pequeno? A voz era profunda, antiga, como o rumor de avalanches distantes. Carregava peso, não de ameaça, mas de cansaço. Eliam engoliu em seco, mas respondeu, falando em voz alta porque não sabia como responder de outra forma. Por que você não me olha como se eu fosse nada? Silêncio. Longo. Pesado. Então, algo que poderia ter sido um suspiro. Eu olho para você e vejo a mim mesmo. Preso. Esquecido.
esperando que o mundo decida se ainda vale a pena existir. Elian fechou os olhos. As palavras doíam porque eram verdadeiras. Quanto tempo você está aqui? Perguntou, a voz quase um sussurro. Tempo suficiente para esquecer quantas estações passaram. Tempo suficiente para que meus irmãos tenham retornado à terra, dissolvido-se no esquecimento abençoado. Mas eu permaneci. Porque esta lança não me deixa partir. Elian olhou para a lança cravada. Negra. Reluzente. Errada. Ele não sabia nada sobre magia ou maldições, mas sabia o que era estar preso. E sabia que, às vezes, tudo que uma pessoa, ou criatura, precisava era que alguém tentasse ajudar, mesmo que não soubesse como. Eu posso tirá-la, disse ele, surpreso com a própria voz. Teratum não respondeu imediatamente. Quando finalmente o fez, havia algo novo em sua voz. Algo parecido com esperança. Você não sabe o que está oferecendo, pequeno. Essa lança está entrelaçada com minha essência. Removê-la pode me matar. Pode matá-lo também. Pode desencadear coisas que nem eu posso prever. Elian ergueu o olhar para os olhos ambarinos imensos que o observavam com a paciência de eras. Eu não tenho nada a perder, disse ele, simplesmente. E você merece tentar. Nos dias seguintes, Elian não deixou a floresta. Não voltou para a aldeia, não procurou comida nas margens dos campos cultivados, não pensou em nada além de Teratum. Ele dormia encostado na criatura, acordava com a luz pálida que filtrava através das copas enegrecidas, e passava horas estudando a lança, tentando entender como algo podia estar tão profundamente cravado sem ter matado completamente seu hospedeiro. Teratum falava pouco, mas sua presença era constante. Às vezes, Elian sentia pensamentos que não eram seus deslizando pela mente, memórias fragmentadas da criatura, vastas planícies onde golems de pedra dançavam ao som de trovões silenciosos, montanhas que andavam lentamente pelo horizonte como pastores vigiando rebanhos de nuvens, criaturas colossais mergulhando em oceanos de luz líquida. Um mundo que não existia mais. Um mundo que Teratum havia visto morrer. Você era um guardião, disse Elian certa tarde, enquanto tentava arrancar musgo petrificado ao redor da base da lança. Guardião do quê? Do equilíbrio, respondeu Teratum, a voz ressoando como sino distante. Nós, os primeiros, éramos as fundações do mundo. Onde caminhávamos, a terra se firmava. Onde dormíamos, as montanhas nasciam. Não éramos deuses. Éramos arquitetos, construtores, mantenedores. E a guerra? Elian insistiu. Quem fez isso com você? Silêncio. Longo. Doloroso. Aqueles que acharam que podiam controlar o que não deveriam. Humanos, sim, mas não como você. Humanos que beberam do sangue dos primeiros, que se tornaram outra coisa. Eles queriam nosso poder. Queriam moldar o mundo à sua imagem. E quando nos recusamos, eles nos caçaram. Elian sentiu um aperto no peito. Ele conhecia esse tipo de história. Conhecia o que acontecia quando pessoas queriam poder sem compreensão. Quantos de vocês sobraram? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Eu. Uma palavra. Pesada como montanha. Final como sepultura. Elian colocou ambas as mãos na lança. Era fria, apesar do calor da criatura. Ele puxou. Não esperava que se movesse, mas ela cedeu ligeiramente, apenas 1 centímetro, talvez menos, e Teratum soltou um som. Não era grito. Era mais profundo que isso. Era como se a própria terra tivesse gemido. Elian soltou imediatamente, assustado. Desculpa. Desculpa, eu não queria. Não. A voz de Teratum era firme, embora trêmula. Continue. Dói. Sim. Mas é uma dor que eu escolho. E faz muito tempo desde que tive uma escolha. Então Elian compreendeu. Não era sobre a lança. Nunca havia sido apenas sobre a lança. Era sobre a agência. Era sobre alguém, finalmente, perguntar em vez de impor. Sobre consentimento em vez de força. Ele voltou a segurar a lança, mas desta vez, não puxou imediatamente. Vou fazer devagar, prometeu. E se você quiser que eu pare, eu paro. Combinado. Os olhos ambarinos piscaram lentamente. Combinado, pequeno guardião.
E assim começou o verdadeiro trabalho. Remover a lança não era como arrancar uma farpa. Era como desfazer uma tapeçaria tecida ao longo de séculos, fio por fio, com mãos que tremiam e um coração que ameaçava desistir a cada pulsação. Eliam trabalhava devagar, muito devagar. Primeiro, ele limpou a área ao redor da ferida, removendo séculos de musgo, terra endurecida e aquela estranha substância cristalizada que escorria da lança. Teratum sussurrava memórias enquanto Eliam trabalhava. Não intencionalmente, elas simplesmente transbordavam, como um recipiente rachado que não consegue mais reter seu conteúdo. Eliam via fragmentos, um céu sem sol, apenas luz difusa que vinha do próprio ar, criaturas menores que os primeiros, feitas de fumaça e canto, dançando entre suas patas, o sabor de minérios brutos, a sensação de terra crua passando pelas veias como sangue. E também via as feridas de Teratum. Não a física, mas as outras. A traição de ter sido caçado por criaturas que ele havia ajudado a proteger. A solidão de ser o último. O peso de não poder morrer, mas também de não poder viver plenamente. Eram feridas que Eliam reconhecia. Diferentes em escala, mas idênticas em essência. Eu também me sinto assim, disse ele certa noite, enquanto descansava com a testa encostada na pedra quente. Como se estivesse preso entre duas coisas. Não vivo o suficiente para ter um lar, mas não morto o suficiente para esquecer o que perdi. Então somos ambos fantasmas, respondeu Teratum, assombrando um mundo que seguiu em frente sem nós. Mas você tem uma desculpa, Eliam sorriu tristemente. Você é antigo. Eu tenho 12 anos. Não deveria me sentir assim. A dor não mede idade, pequeno. E o abandono. O abandono envelhece qualquer alma mais rápido que os séculos. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. O tipo que dois seres que se entendem profundamente podem compartilhar sem desconforto. Então Teratum disse algo que mudaria tudo. Quando a lança sair, se eu sobreviver, eu não poderei ficar. Meu corpo precisará voltar à terra. É o ciclo dos primeiros. Dissolver-nos no mundo, tornar-nos parte das montanhas, dos rios, das pedras. É como morremos. Mas também é como continuamos. Eliam sentiu algo gelado descer por sua espinha. Então, eu vou ficar sozinho de novo. Talvez não. Como assim? Teratum respirou fundo. A terra tremeu ligeiramente. Há um ritual. Antigo. Esquecido. Quando um primeiro escolhe um guardião, não um escravo, mas um companheiro verdadeiro, eles podem oferecer um vínculo. Parte de sua essência, entrelaçada com a do guardião. Você não se tornaria um primeiro. Mas também não seria apenas humano. Seria ponte, memória viva, continuação. E você teria que ir embora mesmo assim? Meu corpo, sim. Mas minha consciência, minha voz, meu eu, parte disso ficaria com você. Dentro de você. Não como invasor, mas como companheiro. Você nunca mais estaria sozinho, Eliam. E nem eu. Eliam fechou os olhos, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas sujas de cinza. Ele tinha 12 anos. Não deveria precisar tomar decisões assim. Mas a vida havia parado de perguntar o que ele deveria há muito tempo. Como funciona? Perguntou, a voz rouca. Quando a lança sair, se eu começar a dissolver-me, você precisa tocar meu coração. Está no centro do meu peito, atrás das camadas de pedra. Você sentirá o calor. Coloque sua mão lá e não solte. Não importa o que aconteça. Não solte. Vai doer? Sim. Muito. Mas você conhece dor, pequeno guardião. E do outro lado da dor, há algo novo. Eu prometo. Eliam assentiu, embora estivesse tremendo. Então vamos terminar isso. Levou 3 dias para afrouxar a lança o suficiente. Eliam trabalhava até suas mãos sangrarem, descansava encostado em Teratum, acordava e recomeçava. A criatura nunca reclamou, embora Eliam pudesse sentir ondas de dor emanando dela sempre que a lança se movia, mesmo que ligeiramente. Mas no 3º dia, algo mudou. A floresta ficou mais escura. Não era o escurecer natural do entardecer, era como se a própria luz estivesse sendo drenada, sugada por algo invisível. A cinza que caía eternamente parou no ar,
suspensa, como moscas presas em âmbar. E então Eliam ouviu vozes. Não eram vozes humanas. Eram ecos, sussurros que vinham de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Diziam coisas que Eliam não conseguia entender completamente, mas que faziam seu estômago revirar de medo instintivo. Ele acorda. O vínculo se rompe. Não pode, não deve. Teratum rosnou, um som que Eliam nunca havia ouvido dele fazer, profundo e vibrante como terremotos subterrâneos. Eles sentem, disse a criatura, tensão óbvia em sua voz mental. Os fragmentos. Os restos daqueles que me prenderam. Eles não estão completamente mortos. Nada feito com sangue de primeiro morre facilmente. E agora sentem que a lança está solta. O que eles vão fazer? Eliam perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Vir. Tentar impedir. Eles não querem que eu seja livre. Não porque me odeiam, mas porque minha existência ameaça o mundo que eles construíram sobre meus ossos. Um primeiro solto é uma memória viva de que eles cometeram genocídio. E memórias podem inspirar justiça. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes. E então Eliam viu figuras emergindo entre as árvores. Não eram sólidas. Eram feitas de fumaça negra e cinza compactada, com olhos que brilhavam como brasas mortas. Tinham formas vagamente humanas, mas distorcidas, alongadas, com membros que dobravam em ângulos impossíveis. Eram 3, depois 5, depois mais do que Eliam conseguia contar. Teratum. Não pare, a voz da criatura era firme. Não importa o que aconteça, não solte a lança. Estamos perto. Eu sinto. As figuras avançavam lentamente, como se caminhassem contra uma ventania invisível. Seus movimentos eram espasmódicos, não naturais. E de suas bocas abertas demais vinham sons que não eram palavras, mas pura intenção maliciosa. Eliam agarrou a lança com força renovada, ignorando a dor nas mãos, e puxou com tudo que tinha. A lança se moveu. 5 centímetros. 10. A ferida de Teratum começou a brilhar intensamente, aquela luz esverdeada doentia explodindo em intensidade cegante. As figuras gritaram, um som que fez os ouvidos de Eliam sangrarem, e se lançaram para frente. Agora! Teratum rugiu. Eliam puxou com um grito que veio de algum lugar profundo em sua alma, um lugar que ele não sabia que existia. E a lança saiu. O mundo explodiu em luz. A luz não era branca. Era todas as cores e nenhuma cor ao mesmo tempo, um espectro que a mente humana não foi feita para processar. Eliam sentiu-se sendo erguido do chão, embora nada o tocasse. A lança caiu de suas mãos e se desintegrou antes de atingir a terra, dissolvem-se em partículas negras que foram carregadas por um vento que veio do nada. As figuras de fumaça uivaram e se desfizeram, incapazes de suportar a luz pura que emanava da ferida agora aberta de Teratum. E então Eliam sentiu. A criatura estava se dissolvendo. Seu corpo imenso começou a rachar, pedaços de pedra viva desmoronando e afundando na terra, não como ruínas, mas como retorno. Como sementes plantadas em solo fértil. Teratum estava voltando ao mundo, tornando-se parte da fundação novamente. Rápido, pequeno. Meu coração. Você precisa tocar meu coração. Eliam não pensou. Ele escalou o corpo que desmoronava, pés deslizando em pedras que se tornavam areia dourada, mãos agarrando fissuras que brilhavam com aquela luz antiga. Ele encontrou o centro do peito da criatura. Podia sentir o calor, imenso, pulsante, como estar perto de uma fornalha que queimava desde o início dos tempos. E mergulhou a mão. A dor foi instantânea. Absoluta. Não era dor física, era mais profunda. Era como se cada célula de seu corpo estivesse sendo reescrita, cada memória sendo expandida, cada limitação sendo dissolvida e reconstruída. Eliam gritou, mas não soltou. Prometera que não soltaria. E então sentiu outra coisa. Calor. Mas não o calor de fogo. O calor de abraço. De presença. De não estar sozinho. Obrigado, sussurrou Teratum, e não era apenas em sua mente agora, era em sua alma. Obrigado por me ver. Obrigado por tentar. Obrigado por escolher ficar. O corpo da criatura desmoronou completamente, afundando na terra como água em areia seca. Mas Eliam sentiu algo entrar nele.
não invadindo, fundindo, tornando-se parte dele, assim como ele se tornava parte disso. Memórias que não eram suas inundaram sua consciência, o nascimento de montanhas, o canto de criaturas que não existiam mais, o peso de eras, a solidão de ser o último, e agora, a alegria de não estar mais sozinho. Elian caiu de joelhos no chão. A floresta estava silenciosa. A cinza não caía mais. E onde Teratum havia estado, havia apenas terra fértil, escura e rica, da qual já brotavam pequenos brotos verdes, os primeiros que a floresta de cinzas via em séculos. Mas Elian não estava sozinho. Ele podia sentir Teratum dentro dele. Não controlando, não dominando. Simplesmente, presente. Uma voz suave no fundo de sua mente, um calor constante em seu peito, uma certeza inabalável de que nunca mais estaria perdido. E quando olhou para suas próprias mãos, viu que elas haviam mudado. Não eram mais as mãos magras e feridas de um menino abandonado. Eram mais fortes, com veias que brilhavam fracamente, como metal fundido sob a pele. Quando tocou o chão, sentiu a terra responder. Quando respirou fundo, sentiu a floresta inteira respirar com ele. Ele não era mais apenas Elian. Ele era o guardião. Elian, agora algo mais e algo diferente, ficou na clareira por um longo tempo, sentindo o mundo de uma forma que nunca havia sentido antes. Cada árvore era uma voz sussurrante. Cada pedra era uma memória. Cada corrente de vento carregava histórias de lugares distantes. E Teratum estava lá, sempre lá, não como presença separada, mas como parte integrante de quem Elian havia se tornado. Você sente? A voz ressoou, suave e profunda. Sinto, Elian respondeu em voz alta, embora soubesse que podia responder apenas com pensamento agora. Sinto tudo. Esse é o fardo e o presente de ser guardião. Você carrega o mundo em sua consciência, mas também pode moldá-lo, curá-lo, protegê-lo. É um grande peso, pequeno. Não espero que o carregue sozinho. Mas eu não estou sozinho. Elian sorriu, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Nunca mais vou estar. Ele se levantou. Seu corpo parecia mais leve, mas também mais sólido. Como se estivesse mais real do que antes. A floresta de cinzas ao seu redor já não parecia morta. Brotos verdes irrompiam por toda parte, e no ar, pela primeira vez em séculos, Elian ouviu um som que ele não lembrava de ter ouvido ali antes. O canto de um pássaro. Mas havia algo mais. Uma sensação no horizonte. Uma perturbação. Teratum sentiu também. Há outros, disse a criatura, tom carregado de curiosidade e preocupação. Asterisco asterisco, outros como você estava. Perdidos. Feridos. Esquecidos, e há outros como eu estive. Presos. Esperando. Alguns podem ser curados. Outros podem estar além da cura. Mas todos merecem ser vistos. Asterisco asterisco. Elian olhou para a linha de árvores, para onde a floresta se encontrava com as montanhas distantes. Ele não sabia o que havia além. Mas pela primeira vez em sua vida, não tinha medo de descobrir. Então vamos encontrá-los, disse ele, voz firme. Sim, Teratum concordou. Vamos. Juntos. E assim, o garoto que havia sido invisível, o guardião que havia sido esquecido, começaram sua jornada. Não para salvar o mundo não precisava de salvação. Mas para encontrar aqueles que precisavam ser vistos. Aqueles que precisavam ser lembrados de que não estavam sozinhos. Porque às vezes, o maior ato de coragem não é enfrentar monstros ou derrotar vilões. É simplesmente escolher ficar. Escolher ver. Escolher dizer, você não está sozinho. E enquanto eu existir, você nunca estará. A floresta de cinzas ficou para trás. Mas não estava mais morta. Vida brotava onde Elian havia caminhado, e continuaria a brotar. Porque guardiões não apenas protegem. Eles curam. E a jornada de cura estava apenas começando. Mas essa é apenas a primeira história. Há outras criaturas antigas esperando nas sombras. Há outros meninos e meninas perdidos, carregando feridas que o mundo finge não ver. E há segredos enterrados tão profundamente que até mesmo os primeiros os temem. O que Elian encontrará nas montanhas que sussurram? Quem, ou o que, aguarda nas ruínas submersas?
E por que, nas noites sem lua, ele ainda ouve a lança negra chamando, como se ela nunca tivesse sido destruída? Continue conosco. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas encontram novas formas de serem contadas.